Então, boa noite, pessoal. Oficialmente nós iniciamos nossa aula agora. Uh, na última aula, nós estávamos falando sobre a questão da psicologia social e a gente estava falando sobre a questão dos movimentos e os grupos sociais, né, as questões das tribos, etc. Inclusive, diversas tribos. Nós temos hoje eu não coloquei aqui, mas nós temos a cultura geek, que seria a galera que é fã de anime, desenho japonês, de uma forma maior, e jogos também, porque não inclui só a questão dos animes, porque isso foi também abordado como exemplo na última aula. Então nós temos umas configurações novas e alternadas de sociedade, de viver em sociedade, de grupos, de liberdade de forma de se expressar, enfim. O mundo vai se atualizando e a sociedade ela vai se adaptando a essa atualização. O que era regra ontem não é regra hoje. Antigamente, vamos entrar, por exemplo, num quesito cultural e ao mesmo tempo religioso, se sacrificavam animais para poder cultuar o deus ou deuses independentes. Isso é uma questão quase universal em todas as culturas. Para a questão cristã, na próprio Velho Testamento, vocês têm a oportunidade de ver exemplos de sacrifícios de cordeiros, etc. E é uma questão cultural, e aí a sociedade ela vai mudando, coisas vão mudando e a sociedade vai mudando aí nessas circunstâncias. E aí, com uma das questões da psicologia social que a gente tem que tentar entender, né, é a questão da conjugalidade. O modelo tradicional da família sempre foi a união abençoada pelos sagrados laços do matrimônio entre um homem e uma mulher. Isso foi uma regra que normalmente vem dessa influência cristã que nós temos. Ou então onde o varão tinha que ser mais alto, mais velho, ganhar mais do que a esposa. A ela bastava manter-se virgem até o casamento. Além de recatada e obediente, somente se preparava para ser uma boa dona de casa. Não precisava ter qualquer preocupação de ordem intelectual ou profissional, pois o casamento se tornaria a rainha do lar. Sua única obrigação, verdadeira missão, era cuidar do marido, criar os filhos e cuidar das casas, etc. E também o casamento era insolúvel, até que a morte os separe. Quando a gente vai olhar, por exemplo, na questão da igreja, nós percebemos aí a questão do casamento. O casamento é uma coisa eterna. Você se casa só uma vez e é assim que funciona e não tem uma alternativa. Para as pessoas casarem de novo, elas tinham que ir para outro país, porque não pode casar aqui. Nós ainda temos na lei a questão da proibição da bigamia. Eu até falei algumas questões sobre isso na sala de aula. A bigamia não é permitida no Brasil, então legalmente não se pode casar com mais de uma pessoa. Eu não sei exatamente as questões da lei, porque isso entra na questão. Eu acho que a questão da união estável não tem um limite. Acho que pode ter união contrato de união estável concomitante com mais de uma pessoa, porque a união estável não é casamento. Então são algumas questões aí que nós temos. Isso era cultural. A mulher ela tinha essa função socialmente para a sociedade numa posição assim até passiva, onde ela tinha que se preparar para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa e uma boa mãe. Essas eram as únicas 3 missões. Mulher não precisava estudar, ela não precisava trabalhar, ela não precisava, por quê? Porque ela ia ser a rainha do lar. Isso é uma questão cultural, antropológica aí da história, que vem da questão das nossas influências de outros povos, inclusive influências europeias, as influências cristãs, enfim. Vocês estão conseguindo entender aí o objetivo? E aí o que acontece? O que aconteceu com essa conjugabilidade? O que houve com ela? Só um minuto. Opa. A faculdade legal de adoção. Espera só um minutinho. A faculdade legal de adoção
por uma só pessoa, independente do estado civil, é que permitiu aos parceiros homossexuais a constituírem família com filhos. Antigamente, a lei não era permitido o relacionamento homoafetivo, o casamento homoafetivo. Então, as pessoas consideradas LGBT, de alguma forma, que se relacionavam com alguma pessoa LGBT, um relacionamento amoroso, eles não poderiam nem adotar uma criança. Aí, a partir de 2006, a justiça passou a deferir a adoção ao parceiro do adotante. Em dezembro de 2018, a Justiça Gaúcha autorizou o registro dos filhos em nome das duas mães que haviam se socorrido da técnica de reprodução in vitro, né? Então, assim, aí a gente começa a ter uma mudança da sociedade. Ser homossexual era um pecado mortal, e esse pecado mortal é transferido para uma questão legal. Então, casamento, homem e mulher. Então, dois homens não poderiam se casar por uma questão de que, se não é socialmente aceito, acabava que não era aceito. Então, essas pessoas que assumiam nessa época, elas tinham que buscar alternativas. Alternativas para esses processos. Então, assim, essas pessoas passavam a morar como se fosse uma república, ou dois amigos ou amigas morando juntos. E isso era uma coisa que era bem corriqueira e era bem comum, porque elas não poderiam assumir o casamento porque era proibido. E aí o que acontece? Algumas dessas pessoas assumiam essa relação como uma relação realmente homoafetiva, mas outras pessoas encobriam, né? Eu moro com a minha amiga, eu moro com o meu amigo, por questões também do reflexo social, dos preconceitos e pelas discriminações que poderiam sofrer. Isso acontece até hoje, infelizmente. E aí o que acontece? A justiça começou a entender que não é só casais que poderiam adotar uma criança. Nem todo mundo precisa ter um relacionamento para ser um pai ou uma mãe. E aí ele começa a definir casos onde uma pessoa, eu sou solteiro, eu posso adotar uma criança, não tem essa distinção mais. E a partir desse momento começa a ter a questão dessas pessoas homoafetivas conseguirem ter um filho, né, nesse processo, porque uma das pessoas ia lá e adotava ela. E aí em 2006, 2008, né, nós temos um precedente na Justiça Gaúcha, onde as duas mulheres fizeram fecundação in vitro, então não existe um pai biológico para aquela criança, e como elas moravam juntas e elas seriam os pais dessa criança, elas conseguiram judicialmente colocar lá no registro as duas mães como pessoas ali que são responsáveis por essa criança. Então a gente tem uma alteração na lei e nós temos uma alteração, consequentemente, na realidade, na forma de ver. São os primeiros casos. E toda vez que nós temos esse embate legal, esse embate cultural, nós podemos incorrer na questão de um novo forma de pensar, de uma nova forma de agir, e a justiça e as leis elas vão se adaptando a essa nova realidade da própria instituição. Pessoal, só vou pedir para vocês um segundinho. Então, eu gostaria que vocês vão comentando o que vocês entendem sobre essa questão aí, o que vocês pensam sobre a questão do casamento homoafetivo, dessas novas constituições de família. Só vou buscar uma água que eu esqueci e eu já retorno.
Então, pessoal, voltei. Só a Ingrid se posicionou aí, falando que não tem nada para começar e que a internet dela tá ruim. Mas então, mesmo aqueles que vocês não estão comentando, ou se o pessoal se quiser pode comentar, pode continuar digitando, se estiver digitando, e a gente vai colocando essas questões na aula, porque é um assunto que a gente tem que discutir, porque isso é psicologia social, novos formatos de sociedade, enfim, essas questões aí. Ah, e aí o que acontece? Essa nova realidade, né, ela começa a trazer necessidades, as necessidades começam a ter que ser supridas, enfim, ela começa esse processo de adaptação. Então, o que acontece? Trata-se de uma nova realidade que é possível pagar nos álbuns de família, seus figurantes não mais pousam de forma convencional todos os sérios e sisudos. Se nós formos ver a questão das fotos antigamente, elas eram todas sérias, elas sempre tinham o mesmo formato, e aí a gente tem que pensar também na questão da, da história, que as primeiras fotos não eram fotografias em si, eram pinturas, então a pessoa tinha que ficar parada muito tempo, de uma forma mais fácil, e se eu ficar sorrindo o tempo todo, não era possível, então normalmente as pessoas adotavam uma forma mais séria, porque isso conseguiria posar. Aí com o surgimento das primeiras câmeras, a gente tinha essa questão da foto, né? E como ela demorava um pouco para captar, não podia mexer de forma alguma. Se nós formos, não precisa ir muito longe também, se nós formos na época dos filmes, né, das câmeras de filme, nós tínhamos, por exemplo, várias situações onde a pessoa perdia um monte de fotos por N motivos, as fotos não saíam tremidas. Hoje não, a gente já tem uma realidade onde enquanto eu transmito, eu vejo. E quando eu estou vendo, eu já consigo ter uma resposta. E aí começou a possibilidade de a gente sorrir nas fotos, com essa evolução mecânica. Até a tecnologia também, ela traz uma modificação na vida social. Inclusive, nós estamos tendo uma interação social agora disponível na tecnologia. Eu estou em minha casa, num quarto, na frente do meu computador, com o meu celular do lado, e eu estou conseguindo transmitir para vocês, no momento tem 11 pessoas online, um pouquinho da questão que seria uma aula ao vivo. E cada um de vocês pode estar em casa, pode estar em algum outro local e conseguem ter essa interação. A tecnologia modifica também a forma de agir, de pensar, surgem novas necessidades, novas questões. Então, começou a também mudar essa questão da família. A família ela começou a não ser aquela família tradicional que tem uma regra sem precedentes e que ela tem um rompimento naquilo que era regra. Então, esse novo surgimento começa a romper algumas barreiras que haviam anteriormente. Então, ninguém mais ocupa lugares definidos, tendo o patriarca e a matriarca ao centro cercados de filhos, noras e netos. As vestimentas ganham levezas, os chapéus desaparecem. Então, se nós formos história, eu não sei vocês, mas na minha região lá, você vai na casa de avô, de avó, de tio mais antigo, sempre tem umas fotos na parede e parece que a foto de todo mundo é a mesma coisa, só muda os personagens da foto. Porque era assim que funcionava. E então agora a família é fotografada agora a família é fotografada de forma descontraída. As pessoas sorrindo, abraçado, fazendo questão de mostrar o envolvimento afetivo que os une, ah, demonstrando expressões faciais, podendo vestir vestimentas diversas, etc. Então hoje nós temos essa liberdade. Então hoje é a espontaneidade que conta. Quanto mais informados os figurantes, mais fiel é o retrato do que a família é, uma relação de afeto. Nós temos ainda os resquícios de que a família é aquela questão tradicional. O pai, a mãe, o filho e pronto. E aí tem que estar todo mundo junto
e para o resto da vida, mesmo se eles não se amam, etc. Então é meio complicado essas questões. Hoje a gente está entendendo que isso não funciona, não é positivo nem para os filhos. Então a Samira levantou um questionamento. Existem alguns estudos que mostram que não. Do momento que as crianças é explicado para essa criança que a família dela não é uma família da mesma forma dos outros, ela começa a se adaptar nessa realidade. Porque assim, quando a gente vai pensar sobre a questão do tradicional, as famílias são convencionais, e a gente ainda segue esse arquétipo. Mesmo muitas pessoas às vezes não se adaptam. Por exemplo, antigamente não podia separar, hoje as pessoas se separam e às vezes casam de novo. Então é a pessoa que está dentro de casa não é aquele pai ou aquela mãe, é um padrasto ou madrasta. Ah, e aí quando ele vai para a casa do outro, ele também tem aquela pessoa opositora, e às vezes ela tem também a questão dos outros filhos, que podem ser irmãos dele ou não, é só irmão da pessoa que casou com meu pai ou com minha mãe. Então, nós temos que entender um pouco na questão da psicologia social, que todo esse processo não deixa de ser uma construção social. Então, porque assim, a questão de normalidade é porque nós temos, por exemplo, para mim, do jeito que eu penso, se eu voltar para aquele contexto agora e fosse diferente, para mim causaria estranhamento, não porque o contexto é diferente, mas porque meu posicionamento e minha forma de pensar, ela vem de um construto diferente desse outro modelo proposto. Ah, e aí a Ingrid Araújo falou que elas não ficam confusas, né? Porque elas foram criadas dentro daquele ambiente, e aquele padrão se torna normal para ela. E a Dara, ela questiona aqui, mas de certa forma as crianças sofrem preconceito social ao ter pais homossexuais. Se nós vivemos numa sociedade onde tudo é motivo para a gente discriminar e ter preconceitos, ela vai. E mesmo se. Porque assim, se a gente for pensar, as pessoas, elas. O preconceito. Eu estava dando uma aula ontem sobre direitos humanos e eu falo um pouco a questão do preconceito. O preconceito, ele é um construto, ele é um pré-conceito, um conceito distorcido, um conceito ao qual, por algum motivo, eu joguei uma carga aversiva. E aí o que acontece? Se eu construo esse tipo de situação e eu passo a fazer com que eu demonstro isso na frente dos filhos, eu começo a demonstrar isso na forma de agir, na forma de pensar, etc., o que vai acontecer? Eu vou acabar fazendo com que meus filhos, aquelas pessoas que moram comigo, que estão no processo de formação de opinião, que comecem a compartilhar dessa mesma forma de pensar. E aí, querendo ou não, essas crianças elas podem sofrer um preconceito porque os seus pais não são tradicionais. Infelizmente, a gente pode incorrer nessa situação. Mas isso ocorre o tempo todo. Ocorre, por exemplo, porque meu pai tem poder mais aquisitivo que o seu, porque normalmente às vezes o pai fala isso para a própria criança. Não, você tem que entender que nós somos diferentes, porque o seu papai ganha mais do que o papai do colega, e que às vezes não é legal você ficar andando com aquele colega. Ah, Infelizmente isso é passado. Não, aquele coleguinha seu não parece ser um colega legal, porque automaticamente eu tenho um preconceito, por exemplo, racial, e automaticamente eu julgo os amigos do meu filho. Isso tudo pode acontecer porque a base do nosso entendimento aí é que a psicologia social ela vai estudar todos os âmbitos da vida social desse indivíduo, mas o ambiente normal e tradicional que permeia os pensamentos e a sua forma de pensar é aquele que foi estruturado. Se na sua casa moravam 3 pessoas, esse é a sua normalidade. Se moravam 10, essa é a sua realidade. Então, querendo ou não, nós vamos ter, e nós acabamos julgando o outro pelo nosso. O julgar é justamente isso.
é eu estar na minha posição, olhando para o outro, com a minha forma de pensar, etc. E aí eu julgo aquilo certo e errado dentro dos meus conceitos. Na empatia, eu conseguiria fazer o processo de me colocar no lugar desse indivíduo e tentar entender ele com essas questões. Aí o Valber fala assim, mas acredito que isso é apenas uma questão de tempo até esse tipo de questão ser um tabu da sociedade, deixar de ser. Né? Sim, algumas pessoas elas têm alguns discursos, eles vêm para tentar colocar que isso que nós estamos perdendo. Nós temos discursos dessa forma, que essas novas famílias elas estão acabando com a sociedade, que elas estão afetando o modo dessa sociedade ser, dessa sociedade pensar, que, ah, que elas ameaçam a família brasileira, como se todas essas famílias, essa vida fosse uma coisa só, todo mundo fosse igual. Então, querendo ou não, a gente vai incorrer na questão dos preconceitos, mas com o tempo isso também foi. Antigamente era pior, entendeu? Tá bom, ainda não. Então, vocês, mulheres que estão assistindo essa aula, vocês já podem assistir uma aula e podem fazer uma faculdade. Isso é um processo de evolução. Na verdade, vocês, se fosse há muitos anos atrás, mesmo tendo essa tecnologia, vocês não estariam assistindo essa aula. Por quê? Porque vocês teriam que ser mulheres do lar. Então, vocês não têm que estudar, você tem que criar filho, ponto. Entende? E quando você tiver dúvida, você não pode falar com outro homem, você tem que perguntar para o seu marido, porque ele é o responsável. São questões culturais. Quando eu falo isso, isso é um absurdo. Mas é um absurdo porque nós já passamos por esse processo de mutação social, foram mudando. E isso foi positivo em vários aspectos da sociedade, mas ainda traz alguns impasses e alguns impedimentos. Então hoje nós temos que entender que essa família ela é formada por aquelas pessoas, as pessoas elas que moram naquele lugar, que tem uma afetividade, isso é família. Morar na mesma casa não coloca a gente como família. Às vezes moram 6 pessoas numa república, as 6 pessoas não interagem, elas só sentam para conversar no dia de pagar alguma conta ou resolver alguma situação. No mais, são um monte de gente estranha. Então, todas as pessoas que moram num prédio, elas não são família, elas são pessoas que moram no mesmo prédio. São vizinhos e que não constituem afeto. No momento que constitui afeto, pode ser considerado uma família, porque vai ter uma relação, vai ter uma proximidade, enfim. E eu concordo com você, Valdo. Eu não considero uma questão prejudicial. Ela é uma questão, às vezes, difícil, porque quanto mais enraizado aquele tipo de situação, aquele tipo de normalidade, quando a gente entender de normalidade, que é a questão do padrão ao qual eu entendo como sendo certo, porque até a questão de certo e errado também é um construto social, vai ter resistência? Vai. E se eu falar para vocês que a partir de hoje eu não aceito a cor branca na minha aula, então aquele aluno que for de camisa, vestido branco na minha aula não vai entrar, automaticamente vocês vão ter uma resistência. Por quê? Porque é uma questão imposta. E por mais que não seja uma pessoa impondo essa mudança social, mas a sociedade ela está impondo essa mudança porque ela está dando liberdade. Então as pessoas elas não pensam dessa forma, elas não agem dessa forma. Então toda vez que ela vê uma pessoa que age ou pensa dessa forma, ela causa um estranhamento. O normal é aquilo que para mim tem um significante da minha história, fez parte da minha história, então fez parte do meu construto, então aquilo é normal para mim. Então qualquer coisa que sai fora daquele normal, para mim é uma coisa estranha. Então aí tá aí as fotos como eram. Isso é uma foto de família.
parece ser bem interessante, né? Mas as pessoas ali, elas simplesmente não se interagem, elas não conversam, elas não demonstram o que elas sentem, elas simplesmente se congelam e se colocam em posições e tiram fotos. E aí você vem com a modernidade, onde você tem um álbum de família. Aqui, no caso, a gente está colocando dentro dessa questão da temática anterior, mas aí nós temos hoje famílias alternativas, famílias que são diferentes, não só homoafetivas, mas até mesmo as famílias dentro dessa questão da heterossexualidade, elas já não são famílias convencionais. Às vezes mora eu me separo, levo meu filho, caso com outra mulher que já tem um filho e a gente vai morar todo mundo no mesmo lar. Isso também é uma questão de mudança social. Então, pessoal, eu encerro esse slide por aqui. Então, eu mandei esse material para vocês ontem. E aí vocês podem estar acompanhando isso aí pelo material explicativo e pelos vídeos também que vão estar no YouTube após o término dessa gravação. Então a gente tem que entender o seguinte, para a gente fazer um fechamento, vocês conseguiram entender o que seria essa psicologia social? Vocês estão conseguindo entender o que é essa matéria? Porque não é uma matéria super simples, né? Então é uma questão, às vezes, para a gente tentar discutir. Porque querendo ou não, isso aí é uma realidade que vai sendo mudada. Ela vai ser, hoje a sociedade é de uma forma, daqui 20 anos ela pode ser diferente. Do mesmo jeito que há um mês e meio atrás, um mês atrás, nós estávamos na mesma rotina de sempre. Aconteceu uma coisa no mundo e nós estamos agora mudando a alternativa. Hoje era para todo mundo estar junto, nós estávamos lá em Colinas, todo mundo junto, eu tendo essa aula presencial. E é o que aconteceu, agora não foi possível. Por quê? Porque houve uma mudança social por algum motivo. Isso pode ser por N motivos. Tá? A gente, no caso, foi uma questão de um vírus, mas poderia ser uma questão política, ela poderia ser uma questão de alguma questão externa. Então a guerra muda, ah, a gestão muda. Então, quando esse presidente assumiu, algumas coisas na sociedade mudaram. Quando o anterior assumiu, a anterior assumiu, ela tinha algumas coisas modificaram. Quando o próximo assumir, também essa sociedade vai modificar. Assim como, por exemplo, os grandes líderes religiosos, como o Papa, por exemplo. Quando muda o Papa, algumas coisas no mundo mudam. Por quê? Porque são pessoas que de alguma forma têm um aspecto de liderança e algumas características dessas pessoas vão se ressaltar e vão refletir nessa sociedade. Isso é psicologia social. É entender que nós somos um ser em sociedade, que nós estamos num processo de construção. Esse processo de construção ele não para. Hoje eu estou aprendendo um pouquinho com vocês e eu estou aprendendo um pouquinho. Eu estou fazendo uma live. Eu nunca tinha feito isso anteriormente. Então eu estou fazendo isso por quê? Porque foi uma forma alternativa vinda de uma necessidade que veio de uma mudança social. Consegue entender o quanto ampla é essa questão da psicologia social? Do entender essa sociedade, esse indivíduo em sociedade? Sim, Valbo, se a gente for pensar na questão das tecnologias, elas estão modificando tudo. Hoje eu posso ser questionado. Hoje você está na minha sala de aula e ao mesmo tempo você não está lá, você está em outro universo. Eu estou aqui com vocês e de repente eu posso abrir meu celular e falar assim, opa, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está as pessoas de outro lugar do Brasil. Então, eu faço parte, por exemplo, aqui, eu peguei meu celular na mão, do psicólogo do SUAS, e são psicólogos do Brasil todo, onde eu posso estar vendo mais ou menos o que a gente
o que está sendo discutido por esses psicólogos na assistência social do Brasil, entender que como é que isso vai funcionar. Então, para vocês entenderem um pouquinho disso, uma das mensagens que tem aqui é sobre o auxílio emergencial de R$ 600, que eles estão informando para as pessoas a questão do funcionamento. E essa informação eu não tinha, eu estou sabendo agora. Por quê? Porque nem sempre nós temos acesso o tempo todo, e a tecnologia hoje permite. Eu consigo acessar do meu celular qualquer jornal. Eu posso assistir vídeos, eu posso assistir coisas diversas. Isso é uma questão da tecnologia, isso modifica. Eu mando material para vocês. Eu posso mandar um livro, eu posso falar para vocês, eu preciso que vocês leiam um livro para a gente fazer uma prova. Vocês podem simplesmente não comprar o livro, vocês baixam o livro e lêem em casa. Você pode ler na televisão, você pode ler no computador, você pode ler no leitor digital de livros, você pode ler no seu celular, no tablet, enfim. Você pode colocar algum aplicativo seu, algum tipo de leitor, e você pode escutar o que está, em vez de ler, você escuta. Então são as tecnologias que vão mudando, e isso modifica o mundo. Hoje vocês têm muito mais acesso à informação do que eu tinha na minha época de faculdade. E nós estamos falando assim do período de 2006 a 2012, que foi quando eu fiz a minha formação. Eu tive muitas vezes que ir na biblioteca. Professor, mas já não tinha internet? Sim, mas não tinha a quantidade de informações. Eu acho parte dos livros que eu utilizo nas minhas matérias, eu acho parte dos livros, inclusive da biblioteca, etc., eu consigo achar em meio virtual. Alguns pagos e outros gratuitos, mas hoje nós temos essa acessibilidade. Hoje nada mais é fixo. Então é uma questão, às vezes, da gente refletir e pensar. Tá certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então encerramos por enquanto a questão lá da parte da psicologia social especificamente, sobre ela com ampla. E aí eu selecionei para hoje, pessoal, como eu tinha visto que o conteúdo já estava por encerrar, que eu dei um andamento bem grande na última aula, eu resolvi trazer uma questão aí da atuação do psicólogo no CRAS. Porque o CRAS ele faz parte, né, da questão dos SUAS, que são das políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social, onde ele vai estar entrando em contato aí com as pessoas e trazendo algum acesso a essas pessoas a algumas questões das políticas públicas dentro da assistência social. Porque se nós formos entender da questão das necessidades, a gente teria, eu vou tentar não entrar muito nessa questão dos direitos humanos, mas ela é necessária, essas mudanças e a nossa atuação nessas políticas públicas, porque as políticas públicas elas também são construídas a partir de uma necessidade social. Então, antigamente tinham várias outros tipos de benefícios sociais, algumas formas, mas nós não tínhamos um sistema. O Sistema Único de Saúde também foi uma conquista aí, onde as pessoas vão ter um sistema público que tem acesso à saúde, a sistema público de educação, e nós temos aí o sistema público de assistência social. E o psicólogo ele tem um papel muito fundamental nessa questão das políticas públicas de assistência social no Brasil. Talvez seja essa uma das políticas públicas onde nós veremos a maior necessidade das pessoas, porque nós vamos estar entrando em vários aspectos realmente sociais desse indivíduo, desde necessidades de alimentares, econômicas, até questões do PAIS, que é o Programa de Assistência à Família lá, onde vai tentar fazer a restauração de vínculos, e eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso. Então, a participação social da psicologia possibilitou a práticas voltadas para o fortalecimento de populações vulneráveis.
E aí o que acontece? Por que essas situações vulneráveis? Porque essas pessoas que normalmente são assistidas pelos SUAS são as pessoas que já têm uma dificuldade social, cultural, econômica, etc. E como resultado, houve uma ampliação da concepção social e governamental acerca das contribuições da psicologia para as políticas públicas, além da geração de novas referências para o exercício da profissão de psicologia no interior da sociedade. Ah, todo mundo tem acesso ao serviço de psicologia? Não. E aí, nas políticas públicas, nós começamos a ter um pouquinho dessa visibilidade, principalmente porque as pessoas de periferia, periférico, aqueles que estão mais longe do centro da sociedade. Então a gente pode ver essa formação aí na cidade, o centro é o lugar mais valorizado, quanto mais longe do centro, mais desvalorizado, e normalmente as pessoas mais carentes vão ocupar esses lugares nessas periferias. Então, automaticamente, elas começam a ficar mais longe dos centros e elas começam a ter menos acesso a coisas, cultura, informações, saúde, educação, etc. E elas se tornam, enfim, se tornam vulneráveis. E aí nós temos o CREPOP, né, que, que é um grande ganho para a psicologia, né? Então, o sistema escolar criou o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, e o seu conceito principal é a produção de informação qualificada. Por que qualificada? Para não ter não atuar de qualquer forma, porque eu acho que deve ser dessa forma. A gente tem uma padronização e conseguir assistir essas pessoas da melhor forma possível. Então foi criado o CREPOP. Então o seu conceito principal é a produção de informação qualificada, de qualidade, produção técnica. E o objetivo é ampliar a capacidade dos psicólogos na compreensão das políticas públicas. E essa compreensão teórico-técnica do processo de elaboração, planejamento e execução das políticas públicas nas diversas áreas. Então, a gente tem uma parte dos sistemas conselhos que vão ser exatamente para poder trabalhar nessas questões de atuação, de como eu vou atuar, nesses meios, para que exista uma certa padronização no trabalho e para que a gente trabalhe da melhor forma possível com esse público. Então, a partir da limitação anterior, apresentar-se a referências técnicas para a atuação do psicólogo, de referências de assistência social do CRAS. Eu vou mandar esse material para vocês, ele tem lá no site do CREPOP, eu posso mandar para vocês também no grupo. Então, as ações do CREPOP são de referências para a prática profissional, elaborando diretrizes para os psicólogos do Brasil e na atuação nessas políticas públicas no Brasil aí. Então, está organizado em 3 diretrizes, concebidas nacionalmente, aberta e especificidades regionais. Nós temos o que é padrão no Brasil todo e nós temos as questões que são específicas aí das regiões, porque eu não posso dizer que a Minas tem a mesma situação do Tocantins, porque nós temos coisas que às vezes lá não vai ter. E dentro do estado mesmo, a gente tem particularidades. O sul do estado do Tocantins não é igual ao norte do estado do Tocantins, porque nós temos as particularidades e as diversidades nesses lugares. Então, as diretrizes são constituir-se no subprojeto CREPOP como recurso de gestão que opera como catalisador das ações políticas dos conselhos. Então, ele vai ser aquele que vai captar e vai canalizar essas questões relacionadas às políticas que vêm dos conselhos num processo de transmissão e de produção de conhecimento. E define-se o subprojeto de pesquisa permanente de políticas públicas, que visa a localização e manutenção de um processamento constante dos dados e informações relativas aos psicólogos e às políticas públicas brasileiras. Como é que está esse psicólogo lá? Como é que ele está atuando nesse lugar?
E de terceiro, define o subprojeto de investigação na prática profissional, que busca aprender o núcleo e os campos da prática profissional dos psicólogos nas áreas específicas das políticas públicas. No caso aqui, a gente vai estar falando sobre o SUAS, mas nós não temos o SUS, nós temos as medidas socioeducativas, nós temos a educação, então nós temos assim as diversas políticas públicas aí, o CAPES, enfim. E a psicologia e assistência social. É a garantia de direitos sociais pelos princípios da impessoalidade, universalidade, economia e racionalidade. O indivíduo em interação constante com seu contexto social, familiar e comunitário. É o eixo da produção e a utilização do conhecimento psicológico numa prática comprometida com o desenvolvimento, a justiça e a equidade social. Alguém sabe o que é equidade? Alguém sabe o que é equidade? Tem 10 pessoas online. Coloca pelo menos um não aí para mim saber se vocês estão pelo menos escutando. Quem não sabe o que é equidade ou quem sabe o que é equidade, fala um sim, tenta ver se consegue explicar o que seria. Só sei que é sexta-feira, amanhã já é sábado, então relaxa que vai dar certo. A Vera falou que se sabe, ela não está lembrada no momento. Algumas pessoas às vezes ainda têm uma dificuldade de saber o nome, né? Mas é a Ilha. A Ilha porque ela colocou Ailinda, né? Como nick dela. Então a Ilha, ela falou que não, a Eti também não. O Valb, ele pergunta se é um conceito igualitário. Ah, na verdade, a gente vai ter que ter uma discussão aqui no sentido seguinte. O que é igualdade? Igualdade seria basicamente colocar todo mundo dentro do mesmo padrão. Mas a sociedade ela é igual? As pessoas da sociedade são iguais? As pessoas de uma sociedade elas são iguais? Então, uma regra serve para todo mundo? Então, a regra que serve para mim cabe a vocês também? Sim, então uma forma de equilibrar os demais. Então, por exemplo, assim, nós já nos vimos fisicamente, nós temos essa interação social. Então, vamos imaginar nós na mesma sala de aula que nós temos a nossa aula todas as sextas-feiras. E de repente precisa trocar uma lâmpada. Será que uma cadeira seria possível todos os da sala conseguir trocar essa lâmpada? Partindo do princípio que eu conseguiria trocar a lâmpada usando uma cadeira. E se a gente partisse do princípio da igualdade, todas as pessoas conseguiriam trocar a lâmpada com a cadeira, usando a cadeira. Basicamente, algumas pessoas conseguiriam com uma certa dificuldade, e algumas pessoas elas não conseguiriam de forma alguma, entendeu? Até rolou um bullying aí no chat. Por quê? Por causa de uma questão de diferença de estatura, entende? Então, assim, o princípio da equidade é equilibrar as coisas. Por exemplo, dar uma condição de que o outro consiga fazer,
fazer aquilo que o outro faz, pelo menos de uma forma mais equilibrada, porque seria mais ou menos uma dificuldade. Então, por exemplo, gente, vocês vão ter a reunião vai ser agora, daqui 11 horas nós vamos ter uma reunião em Colinas. E essa reunião em Colinas é obrigatória, quem faltar vai reprovar. E se todos vocês conseguiriam ir para Colinas agora, exatamente agora, entende? Tem gente que não conseguiria, porque não tem transporte, tem gente que não conseguiria porque não está em condições financeiras de fazer isso, tem gente que não conseguiria porque o transporte não está funcionando, ou não vai conseguir ter o acesso à, à estrada. Pode ter N motivos. Ah, por quê? Porque é por uma questão diversas, a gente teria um desequilíbrio. Se eu partisse do princípio da igualdade, então seria problema de vocês. Você não vai, você reprova. Então é por isso que é o princípio de equidade. Eu consigo fazer um equilíbrio, tentar colocar. Então, por exemplo, assim, para mim uma cadeira serve, então então é só me dar uma cadeira. Por outro, a mesa serve, então vamos dar uma mesa para ele para trocar a lâmpada. Por outro, vamos pegar uma escada, beleza, a gente pega uma escada para o outro, que talvez ele vai ser, etc. Porque a gente vai conseguir equilibrar. Nós vamos fazer com que todas essas pessoas elas consigam ter acesso a, pelo menos tentar fazer com que essas pessoas tenham acesso e equilibrar essas coisas. Aí nós vamos tentar alterar o lugar do sujeito. Alterar o lugar do sujeito, romper com os processos de exclusão, é construtor do seu próprio direito. As pessoas elas são excluídas socialmente. Então elas vão ter que passar barreiras a mais às vezes para conseguir alguma coisa. Só abrindo um parênteses aí para o comentário do Bob, isso reflete bastante a questão das cotas raciais. E as pessoas falam, mas eu sou contra a cota. Eu entendo, porque às vezes principalmente eu, nunca precisei de cota. E eu não tenho direito à cota. Então, automaticamente, eu também tenho uma dificuldade de compreensão de quem talvez precise. Mas às vezes as pessoas não entendem, porque a gente vai falar nesse sentido, na questão do lugar de fala. Normalmente, do lugar que eu estou, é difícil eu conseguir perceber como é estar no lugar do outro. Porque aquilo que para mim foi tranquilo, para o outro não tem. Então, ele vai ter que passar muito mais barreiras para chegar no lugar do que eu. Eu morei em periferia. Eu nunca tomei um baculejo de polícia. Entendeu? E eu não sei nem porquê, né? Por que será que eu nunca tomei um baculejo de polícia? Entendeu? Para quem não sabe o que é baculejo, é uma revista. É ser abordado, ser apalpado pela polícia em busca de alguma coisa que possa ser ilícito ou perigoso. Por que será? Então, uma pergunta aí. Alguém aqui já foi abordado pela polícia? A polícia encostou a mão em você para fazer algum procedimento? Entende? E querendo ou não, quando a gente vai olhar para as realidades, isso aí vai ser também um processo aí, social e de exclusão de alguma forma. Vocês estão na faculdade. Vocês estão na faculdade, então vocês têm mais oportunidade daqueles que queriam estar na faculdade e não conseguem entrar. E se a gente for refletir, talvez se não tivesse tido alguns programas, nem eu teria ido para a faculdade, alguns programas sociais, talvez nem eu teria ido para a faculdade, por quê? Porque a faculdade era uma coisa muito distante da nossa realidade, por uma questão também social. Nós vamos trabalhar na questão da construção de novos significados, ressignificar a compreensão sobre a vulnerabilidade social, de como a vulnerabilidade social é produzida. Como eu torno o outro indivíduo, coloco ele numa situação de vulnerabilidade? Porque eu sou uma pessoa atuante, eu sou um construtor dessa sociedade, eu sou parte dessa sociedade. Então, como eu começo essa questão? Como eu faço
esse processo de atuação. Então é uma coisa para a gente refletir também. A vulnerabilidade começa na questão de onde você mora, de como é estruturada a sua família, quanto de renda ela tem, dividido pela quantidade de pessoas que ela tem nessa casa, qual é o seu acesso à educação, à saúde, qual é o seu acesso às coisas. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. A, a psicologia ela vem para tentar humanizar essas políticas públicas. É entender que aquela pessoa ela está indo ali porque ela precisa, entende? Ela não está ali porque ela quer dar uma desperta, porque ela não, ela tem preguiça, ela não, ela quer Bolsa Família porque não quer trabalhar, como se a pessoa às vezes não quisesse trabalhar mesmo porque não quer. Então são algumas coisas assim que veio para trazer um processo de humanizar. O que é ser humano? É eu tentar entender o outro, me colocar no lugar desse outro e tentar compreender essa pessoa, é, e entender essa situação ao qual essa pessoa está buscando uma mudança, uma ajuda, uma visibilidade, enfim. Cidadãos pensados como sujeitos que têm sentimentos. Não são só números, nós não somos estatísticas. Eu não vou entrar para estatística só porque na estatística X ou na estatística Y só porque é uma questão de consulta social. E eu passo a ver quem é o Douglas nessa sociedade, qual é a necessidade desse indivíduo, qual é a situação que ele está passando, a situação de vulnerabilidade que ele se encontra, enfim, nessas diversas situações. E os modos próprios de interagir com o mundo. Cada um interage de uma forma, cada um tem. Então, eu tenho, por exemplo, uma facilidade de verbalizar certas coisas, outras pessoas não têm. Tem pessoas que conseguem fazer, interage do mundo de forma. Tem um que pinta um quadro e ele consegue expressar o que ele está sentindo. Tem pessoas que vão produzir outras coisas, outras formas, e enfim, nessas diversas questões aí. A potencialização de recursos psicossociais, individuais e coletivos. Então, a dimensão subjetiva executada em políticas públicas é fazer reconhecer sua identidade e seu potencial, ao seu poder pessoal. Todas as pessoas elas têm uma capacidade de produzir algo, elas têm uma capacidade de fazer algo para a sua sociedade, para a sua própria família, para todos os meios que se vive. Então, nós temos aí as diversas vertentes, né, de um indivíduo. Eu, particularmente, costumo dizer que todo indivíduo é um universo pessoal. Nós somos indivíduos e cada um nós temos diversos potenciais, diversas questões aí, e possibilidades. Nós somos uma caixinha de Pandora. E aí o que acontece? E nós vamos tentar fazer com que essas pessoas, nessas políticas públicas, reconheçam os seus potenciais, o seu poder, e quem é você nessa sociedade, o que você pode fazer para a sociedade e para si mesmo. A potencialização de recursos psicossociais, individuais e coletivos, a gente vai tentar fazer a potencialização desses recursos psíquicos e sociais, essa relação social, tanto das pessoas em si, quanto na questão do coletivo, o que a gente pode fazer nesse processo. As atividades no CRAS são voltadas para o alívio imediato da pobreza. A pobreza é uma situação de vulnerabilidade. As pessoas que têm uma situação financeira ruim, que entra nessa questão da pobreza, ela passa a não ter acesso a vários outros direitos humanos que ela deveria ter. Então ela passa até às vezes não ter. A pessoa mora no lixão porque não tem como comprar uma casa. Ela faz uma refeição por dia porque ela não tem como comprar a refeição para fazer 2 e 3 refeições. Dizem que o ideal seria pelo menos 4 refeições por dia. Tem gente que se fazer uma é muito. Então é uma questão voltada nessa questão também, porque quem está com fome, a gente pode ir lá para a pirâmide de Maslow. Deixa eu tentar até ver um pouquinho dessa, se eu acho essa pirâmide aqui para mostrar para vocês.
sobre a questão das necessidades básicas do ser humano. Depois eu me lembro que eu comento com vocês sobre essa pirâmide. Então, as pessoas, a gente precisa ter necessidade. O Bob falou, às vezes a mãe deixa de comer para alimentar os filhos, entendeu? Ela se priva. Então, todo o dinheiro da casa vai para a comida, e a comida é o que? Arroz e feijão, é o básico. Tem salada? Que salada? Carne, uma vez por semana. Então, mas pelo menos é para não morrer de fome. Então é assim, é a tentativa de suprir pelo menos as necessidades fisiológicas básicas. Os psicólogos no CRAS devem promover e fortalecer os vínculos socioafetivos. Por quê? Porque muitas vezes essa situação social ela pode gerar, por exemplo, uma dificuldade de relacionar. Porque ah, pela posição que eu tô, pela situação que eu vivo, eu posso de repente ter conflitos. Eu posso ter uma dificuldade de estabelecer vínculo com as pessoas da minha própria família. Ah, às vezes a família mora na mesma casa, mas não tem uma interação social e afetiva de uma forma até sadia. E essa falta de uma relação, de um vínculo socioafetivo, ele pode causar situações de vulnerabilidade no sentido de ter um direito violado, enfim, várias questões aí que a gente vai acabar discutindo aí. A Samira falou que a situação aí das mães que deixam de comer para os filhos é uma situação mais comum do que se imagina. Sim, gente, vou, eu vou tentar falar, ah, acho que do filme, acho que essa frase é do Tropa de Elite. Um rapaz lá, ele vai estudar, fazer direito, né, um dos protagonistas do filme, e ele fala o seguinte, ele fala que do seu apartamentozinho da Zona Sul, você não consegue entender qual é a realidade do fora daquilo, e realmente assim, a gente acaba vendo o que a gente vê. Quando a gente vê, eu falo o olho, quem mora no centro não vai na periferia. Você não precisa passar na periferia para ir para os lugares, entende? Então, muitas vezes a gente não vê. As pessoas às vezes vão ver esse tipo de realidade quando conhece alguém, quando resolve sair para poder fazer isso e para verificar essas situações. Então, é umas questões aí que nós temos que entender. A realidade ela está aí. O fato de você não vê-la não exclui ela. Ela não deixa de existir. Eu não vi. Então, ela não vai deixar de existir por causa disso. E promover progressivamente a independência e a autonomia. O indivíduo ele não tem o que comer. Ele tem isso vai afetar a autoestima dele. Ele vai sentir às vezes quando ele vê um filho dele passando fome, ele vai sentir, por exemplo, como uma pessoa incompetente, uma pessoa que não pode, vai afetar as suas questões internas, intrínsecas. E nesse processo ele vai se tornar vulnerável. E ele vai entrar nesse processo de vulnerabilidade interna. Ele vai deixar de entender quem ele é, qual é o seu papel social, etc. E a gente, como psicólogo, vamos tentar fazer esse fortalecimento, ajudar ele a entender qual é esse papel dentro da sua casa, como é que é essas relações socioafetivas, é, como a gente consegue buscar formas alternativas, utilizando o conhecimento que tem, as habilidades que tem, às vezes para promover uma autonomia. Ele tem um emprego, mas ele consegue fazer uma certa coisa que pode dar uma renda extra, essa renda extra pode trazer também uma segurança, etc. Então, nós vamos tentar promover progressivamente essa independência e autonomia. Esse é o objetivo também das políticas públicas do CRAS. Então, as práticas nossas do psicólogo no CRAS. Então, aquilo ali é o que o CRAS faz e o que a gente acaba entrando nesse mérito também. O que que então nós vamos estar atuando em consonância às diretrizes e os objetivos do PNAS, que é o Programa Nacional de Assistência Social, e da Proteção Social Básica, que é o PSB. Atuar de modo integrado a perspectiva interdisciplinar, porque nós vamos trabalhar com outros profissionais, em especial nas interfaces entre psicologia e serviço social, que são os dois técnicos principais da assistência social. Só um minuto, que a Ilha falou aqui. Professor, eu não entendi essa questão do socioafetivo. Então, só recapitular então aqui.
O vínculo social é qualquer tipo de relação social que eu tenha. Eu posso ter uma relação social com o vendedor, eu posso ter uma associação, uma relação social com a pessoa do caixa, eu posso ter uma relação social com o motorista do táxi, do Uber, eu posso ter uma relação social. Afetivo social seria a relação afetiva do que eu sinto com essa relação social. Então, por exemplo, o sentimento que eu tenho pelo meu irmão, o sentimento que eu tenho pelos meus pais, para as pessoas que moram dentro da minha casa. Então, seria esse sócio afetivo. As afetividades e a relação social. Às vezes, a situação de vulnerabilidade é tão grande que o pai ou a mãe ou o filho ou o irmão ou enfim as pessoas que moram nessa casa elas podem ter um problema de vínculo. Então o irmão bate no pai, o bate no irmão, a mãe bate, espanca, há questão de abusos, há questão de risco, de vulnerabilidade. Então a gente tem que entender que isso tudo às vezes é difícil a gente ver isso porque automaticamente a gente fala, se mora na mesma casa tem afetividade. Não necessariamente. Quanto pior a situação de vulnerabilidade, mais chances de tem de incorrer numa falta dessa relação afetiva dentro do círculo social, dentro da própria casa. Conseguiu entender, Aila? Sei, não. Então, enquanto ela responde aí, eu vou dando. Entendeu. Bom. Então, assim, atuar também dessa perspectiva interdisciplinar, entendendo que o psicólogo normalmente em nenhum campo de atuação ele vai atuar sozinho, mesmo na sua clínica você às vezes vai ter necessidade, vou ter que mandar um paciente com um personal trainer porque ele precisa de atividade física, às vezes eu vou ter que mandar ele para um fisioterapeuta porque ele está tendo problemas de dores e essas dores afetam o humor dele, etc. Eu vou ter que estar encaminhando ele para o médico, porque ele vai precisar de uma medicação, seja ele um psiquiatra, porque seria uma medicação psicoativa, ou poderia ser mandar ele para um outro, porque, sei lá, está tendo algum problema na vida dele, e isso também pode afetar o seu psicológico, então nós temos que atender nessa perspectiva inter e multidisciplinar. Atuar de forma integrada com o contexto local, nós temos que entender o seguinte: nós temos alunos aí, tem gente que é de Conceição, né, do Araguaia, tem gente que é de Colinas, tem gente que nessa turma não tem ninguém de Araguaí, não tem. Ah, tem alguém que não seja dessas cidades que eu citei, tem gente que é de Guaraí, normalmente Couto Magalhães, então tem alguém que não é dessas cidades aí, que eu citei. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que o contexto da sua cidade não é igual ao da minha cidade. E o contexto de um bairro específico da minha cidade não é igual ao contexto desse bairro. Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar aqui em Araguaína tem 3 CRAS. E aí eu vou atuar num CRAS diferente do que eu atuava. Então, o contexto daquela localidade, daqueles bairros que abrangem a área social, ou a área dessa assistência social, ele vai mudar. Então, eu tenho que entender esse contexto social e atuar de forma integrada. A Dara de Pequizeiro, o Valdo de Conceição do Araguaia, não tem como eu falar que Pequizeiro e Conceição têm a mesma realidade, porque são contextos locais diferentes. Nós temos que estar atuando de forma integrada com esse contexto. A atuar baseado na leitura da comunidade, nós temos que ver essa comunidade, temos que ler essa comunidade, temos que escutar essa comunidade, porque essa comunidade ela tem suas particularidades e suas questões que nós temos que entender. Ah, Atuar para identificar e potencializar os recursos psicossociais. O que a gente tem nessa comunidade? O que nós podemos explorar nessa comunidade para fazer com que ela tenha um diferencial?
É o que nós podemos fazer com que essa sociedade consiga produzir algo, não só no sentido econômico, mas às vezes no sentido social mesmo. O que nós podemos fazer para que o que essa sociedade tem, esse grupo tem, que nós podemos melhorar e potencializar e podemos fazer com que essas pessoas mudem a realidade, ou pelo menos parte da realidade qual elas vivem. Então, é um papel bem interessante nosso da psicologia. Atuar a partir do diálogo entre saber popular e o científico, entendeu? Entender que espinhela caída na cabeça da senhorinha e daquela sociedade toda é uma doença e que ela precisa ser tratada, entendeu? Que o chá que ela faz, ele tem um efeito na vida dessa pessoa e a gente tentar entender também que isso é o saber popular tem ciência também, não talvez com todos os aspectos científicos necessários, mas tem ciência também. Todo mundo está conseguindo entender, pessoal? Estou muito rápido, está tranquilo. Eu já estou quase concluindo esse material aqui. E a gente já fechar também esse conteúdo, tanto da aula passada quanto esse. Então nós temos que atuar também para favorecer processos e espaços de participação social. As pessoas elas têm que ter o seu espaço de, de atuação. Nós temos que entender que a sociedade ela tem que ser ouvida, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser, as pessoas têm que ter uma interação social, elas têm que entender o seu papel da sociedade, ela tem que ter um espaço para que ela fale, que ela entenda, que ela produza, que ela se sinta importante, que se restabeleça seus vínculos, que aquelas pessoas entender que a situação dela não é única, que às vezes ela vai conhecer pessoas que passam pelas mesmas coisas, que essas pessoas elas podem dialogar para poder tentar soluções para as vidas delas, enfim. Ah, é, favorecer esses processos, esses espaços de participação social, entender que cada indivíduo ele é importante da sua forma para a sociedade, que todos nós temos algo para contribuir por ela. Manter-se em permanente processo de formação profissional. Um psicólogo, independente de qual política pública, ele não pode parar de estudar. Nós temos que entender isso, nós temos que estudar as questões sociais, pegar essas demandas que foram trazidas através da observação de grupos da própria comunidade e trazer isso para a nossa realidade. Atuar com prioridade de atendimento aos casos de maior vulnerabilidade. Vulnerabilidade é que está em risco. A família, o pai é alcoólatra. Essa família está numa situação vulnerável além da vulnerabilidade que eu já citei anteriormente, socioeconômica, por exemplo. Ela está numa situação que, por exemplo, pode ter um processo de dependência química. Esse indivíduo ele pode ser de repente violento e pode trazer situações ruins para toda essa família. Então a gente tem que começar a entender também, identificar quais são as principais vulnerabilidades daquela comunidade e de repente também a começar a priorizar nesses atendimentos de maior risco, para que não aconteça uma situação de violação de direitos. Atuar para além dos settings convencionais. Alguém sabe o que é setting? A galera da mente do terceiro período acaba lendo mais sobre isso. O que é um setting? O que é um setting terapêutico, por exemplo? As estruturas, que estruturas, Valb? O que seria esse setting convencional?
Estou aguardando aí o Valbi, porque ele colocou as estruturas aí. Tem 9 pessoas, só 3 pessoas, uma, duas, três, 4 pessoas falaram alguma coisa aqui nos últimos minutos. Vamos, gente, vamos interagir, porque senão fica parecendo um monólogo. Eu não gosto muito de monólogos. Dez pessoas online. Então, pessoal, a Darien falou que não sabe. Então, assim, o setting, quando fala setting, a palavra vem do inglês, né? Setting seria a questão do, do cenário. O Valber respondeu aqui que atuar se for além das estruturas que a psicologia usa. Nós temos que entender o seguinte, que o cenário ele não é um cenário específico. Ah, mesmo que hoje eu esteja gravando, alguma coisa mudou. A minha camisa mudou, a temática mudou, a cadeira que eu estou usando mudou, o que vocês estão vendo mudou. Então esse cenário ele não é uma coisa fixa. Então nós temos que entender que esse cenário não é fixo e a gente tem que sair desse cenário do convencional, de entender que cada lugar que eu vou atuar, em cada situação que eu vou buscar, vai surgir algo novo e eu vou ter que enfrentar esse algo novo, eu vou ter que trabalhar esse algo novo. E, e a gente vai ter que se adaptar, como diz o Bob aí, a cada situação. Então a gente não tem que, não vai ser assim, não, beleza, não está funcionando. Tem um grupo de idosos lá e o grupo não está funcionando. Por que não está funcionando? Entende? Entender essa situação. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então a gente tem que ir além desse setting tradicional. Só um minuto, pessoal, porque ficou bem pequeno aqui para vocês. Tal. Fica ruim até para me dar aula. Então, a atuação do psicólogo aí, deixa eu ver se vai melhor. Então, a atuação do psicólogo, garantir o direito dos usuários do serviço. Só responder aqui. Então, o setting especificamente seria o cenário. Nós teremos que sair do cenário convencional, de entender que esse cenário, nós temos que ter pessoas dentro das políticas públicas, principalmente da assistência social, sair daquele padrão, atuar além do que você acha que deveria ou do que tem naquele CRAS. É porque o psicólogo antigo fazia dessa forma, eu vou ter que fazer da mesma forma. Não. Às vezes a necessidade muda, surge uma nova. Por exemplo, no momento nós estamos numa situação totalmente atípica. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer uma atuação sendo que algumas coisas modificaram? Então eu vou ter que mudar, eu vou ter que me adaptar a esse novo. Então setting especificamente seria o cenário. Então nós temos que atuar além do cenário convencional. Ficou claro, Dara? Para todo mundo ficou claro? Então, qualquer dúvida a gente vai conversando aí. À disposição. Todas as dúvidas que você tendo, enquanto a gente está conversando, o objetivo de ser uma live e não ser um vídeo gravado, porque eu poderia, de repente, ter gravado hoje durante o dia e agora só obrigar vocês a assistirem, né? Justamente para a gente ter essa interação e tirar de dúvidas.
Então, a atuação do psicólogo: garantir direitos dos usuários do serviço, incentivar a participação de fóruns, conselhos e outros. Alguém aí participa de algum conselho da sociedade? Conselho de assistência social, conselho de educação, conselho de saúde, conselho de política sobre drogas. Alguém participa desses conselhos? Sim, não? Alguém já foi em alguma reunião de um conselho municipal? Eu fui presidente de um conselho municipal de saúde na primeira cidade que eu morei, no Tocantins, em Araguanã. Fui presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Colinas, do Tocantins também. Os conselhos são reuniões que fiscalizam a atuação desses lugares. Por exemplo, o Conselho de Assistência Social, para a Secretaria de Assistência Social fazer certas coisas, tem que passar pela aprovação do Conselho. Para a Secretaria Municipal de Saúde fazer certas coisas, elas têm que passar pelo Conselho. Então, vocês aí que talvez nunca tenham ouvido falar, etc., algumas informações. Eu vou até incentivar essa participação de vocês também. Os conselhos têm o objetivo de fiscalizar a atuação das políticas públicas e dos gestores nessas políticas públicas. Então, se vocês, essas reuniões elas têm que ser abertas. Quando você precisar solicitar, saber que dia que tem reunião desses conselhos, as políticas públicas são obrigadas a informar. Se a gente, por exemplo, bora, sei lá, só exemplificando, vamos todo mundo para Conceição do Araguaia, nós vamos participar do conselho, da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Eles têm que comportar todas as pessoas, e se na hora que chegar lá a quantidade de pessoas não ser comportada por lugar, eles têm que se adequar. Por quê? Porque também tem que ser pública, não pode ser a portas fechadas para ninguém saber o que está acontecendo. Por quê? Para a gente estar sabendo o que está acontecendo no nosso município. Às vezes a gente eu estou omisso porque eu não sei. Então, participação de fóruns, participação de eventos, de audiências públicas, para poder entender o que está acontecendo, busca desses direitos, entenderam? A desburocratizar a relação. A gente burocratiza muito essa questão das relações dessas pessoas com o serviço. Porque quando a gente burocratiza muito, a gente afasta essas pessoas dos serviços. Então a gente tem que garantir que essas pessoas, de fazer da melhor forma possível para que essas pessoas tenham acesso a esses serviços. Garantir a proteção social básica. Nós temos que tentar fazer o possível para que essas pessoas elas estejam inseridas nos programas de acordo com suas necessidades dentro desse processo da proteção social. Nós temos que desenvolver modalidades interventivas no trabalho social. O que a gente pode fazer para melhorar essas questões de trabalho social? O que a gente pode melhorar para poder atender essas pessoas, para que o usuário do serviço se sinta melhor? Como é que a gente pode adaptar a essa realidade desse indivíduo? Nós somos psicólogos, mas nós temos que pensar no que eu posso fazer para que as coisas sejam, que elas funcionem. Então, eu preciso entender um pouquinho disso. Construção de atividades de potencialização pessoal, grupal e comunitário. Então, a gente precisa fazer alguma atividade para a gente potencializar cada característica pessoal. Aqui nós temos 9 pessoas online e nós temos que tentar, de alguma forma, potencializar cada característica que vocês têm para a gente poder tentar melhorar a sua qualidade de vida, etc. Nós temos um grupo, como a gente tem que potencializar esse grupo, fazer uma atividade para melhorar
para as qualidades daquele grupo, porque como nós falamos sobre a questão da psicologia social, nós temos as minhas características, porque eu sou um indivíduo nessa sociedade, nesse grupo. Então, o indivíduo, a parte individual, a parte grupal, aquele grupo específico e a comunidade. Como é que a gente tem que construir atividades que potencializem essas características positivas e tentar mudar um pouco essa realidade dessas pessoas a nível pessoal, grupal e comunitário. Fortalecer espaços de interação dialógica que integrem vivências críticas, ação, criatividades, a fim de que as pessoas movimentem na condição de co-construtores de si, dos seus contextos sociais, comunitário, familiar e subjetivo. Se as pessoas elas não têm espaço para dialogar, então a ausência desse espaço vai limitar elas na própria vida. Elas vão limitar o indivíduo, elas vão fazer com que esse indivíduo ele não consiga talvez discutir, expor suas ideias ou até mesmo mudar a sua própria forma de agir. Então a gente precisa fazer um espaço para que essas pessoas dialoguem. Então o grupo de fortalecimento de vínculo, grupo de pais. Eu já trabalhei, por exemplo, no CRAS, eu montamos um grupo de mulheres. Era muito bom as mulheres interagindo, contando seus problemas, e às vezes vinha a outra falar, poxa, eu passei por isso, e ao mesmo tempo elas começaram a dialogar sobre essas questões e formas de sair dessa situação que estava incomodando. Então, vivências críticas, ação criativa, para as pessoas elas terem um pouquinho de autonomia, para que elas consigam ressignificar esse seu papel na sociedade e trabalhando como co-construtores. Eu construo, não construo sozinho, mas eu também sou um construtor dessa questão, dessa sociedade, dessa comunidade, dessa minha família, enfim, de diversas questões. No atendimento, desenvolverá as ações de acolhida, entrevista, orientação, referenciamento, visitas, entrevista, educação socioeducativa. Nos CRAS, a gente vai ter essas atuações. Vou ter que acolher as pessoas, fazer entrevistas individuais, em grupos, até mesmo para ver em qual grupo essas pessoas se adequam, fazer orientações sobre assuntos diversos, a gente referenciar essas pessoas para os programas que ela pode ser inserida, para os outros órgãos que pode estar ajudando nessa questão da proteção social básica. Então, enfim, está fazendo um processo de visita, entrevista, a questão dos grupos, fazer uma educação socioeducativa para essas pessoas entender que qual é o seu papel na sociedade, como você pode ser uma pessoa atuante nessa sociedade, enfim. Contribuir na elaboração, socialização, execução do acompanhamento e na avaliação do plano de trabalho do seu setor de atuação. A gente vai contribuir por todos esses processos dentro do nosso local de trabalho e também contribuir na educação dos profissionais da assistência social. Muitas vezes nós teremos pessoas que são técnicos sociais ou são funcionários dessa assistência social que não conseguem entender qual é o seu papel, qual é a sua função e qual é a função do SUAS. Então, assim, para a gente até finalizar um pouquinho essa questão das interações, porque já vai dar 10 horas, todo mundo sabia, ou sabe, ou sabia, no caso, antes dessa aula, o que um CRAS faz? Qual é o papel desse CRAS? Sim, não? Então, pessoal, como eu vou aguardar a resposta, e até para o vídeo não ficar muito longo, eu estou encerrando aqui eu vou encerrar a gravação, vou continuar com a transmissão para poder colocar no YouTube.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para mim, tanto no privado quanto no grupo nosso de trabalho, e eu vou estar à disposição. Como esses vídeos estão indo para o YouTube, gente, se vocês quiserem acompanhar até algumas outras aulas, vocês podem também estar inscrevendo no meu canal, para você estar acompanhando outras matérias, algumas curiosidades aí, porque eu estou dando matérias para várias turmas e às vezes eu possa vir postar algum vídeo de algum tipo de instrução ou até abordando algum assunto atual. Qualquer coisa a gente vai conversando e tchau para vocês.